Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é Elisângela Barbosa, ela que é psicóloga. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Isa. A gente já agradece a sua vinda aqui para nos falar, nos informar, né, sobre o trabalho do psicólogo, sobre transtornos como depressão, por exemplo, depressão na melhor idade. E tudo isso a gente vai falar hoje aqui nesse bate-papo tranquilo. Elisângela, primeiro para começar, eu queria saber de você qual realmente a importância do trabalho do psicólogo na sociedade atual, né? Visto que a gente, hoje em dia, tem uma sociedade que é acometida por várias patologias aí psicológicas e muitas vezes as pessoas ainda não sabem como diagnosticar, não sabem como buscar esse profissional. Então, Isa, há um tempo atrás a gente encontrava uma resistência da sociedade muito maior. Hoje eu já vejo a psicologia um pouco mais aceitável pelas pessoas. A gente ainda tem, né, o ranço que vinha dizendo que o psicólogo só trata de pessoas loucas, que o psicólogo só serve para conversar, que eu não vou gastar dinheiro com psicólogo se eu posso desabafar com a minha vizinha. Então a gente ainda tem esse tipo de postura? Tem, nos seres humanos. Mas a gente tem uma aceitação muito maior, porque a partir do momento que o psicólogo começou a ser inserido em algumas demandas sociais, como num posto de saúde, como num hospital, numa escola, as pessoas foram desmistificando essa resistência e foram vendo qual é o trabalho realmente que ele exerce, né? Quando as pessoas dizem assim, mas eu vou pagar para apenas uma pessoa me escutar, e elas passam a ter esse primeiro contato e ver que é uma escuta diferenciada, é uma escuta técnica, elas passam a dar uma maior abertura para que a gente possa se inserir no mercado de trabalho e possa mostrar para as pessoas que entram em contato com a psicologia o que realmente ela é. Era um tipo de vergonha, de medo, receio de falar para uma pessoa que ele achava que era comum esse paciente não buscar realmente o tratamento adequado com o profissional psicólogo. Isa, o medo ele vai existir em todos os seres humanos, porque quando a gente busca o psicólogo, a gente vai se confrontar com questões das nossas emoções e com o nosso comportamento. Mudança de comportamento não é nada fácil. Eu acredito que muitas pessoas ainda conheçam pessoas que dizem assim, eu sou desse jeito, vou morrer desse jeito. Que preferem cristalizar alguns comportamentos do que trabalhar eles para ter uma melhor qualidade de vida emocional. Então, esse medo de entrar em contato com as emoções e com determinados comportamentos vai existir. Mas eu vou um pouquinho além, porque muitas pessoas querem, mas não tem um recurso financeiro para isso. Infelizmente, a gente ainda tem uma psicologia para poucos, né? Se alguma pessoa necessita de um psicólogo para ir através de um plano de saúde, vai ter que ter toda uma burocracia de requerimento médico. Se vai a um posto de saúde, vai ter toda uma dificuldade de conseguir uma vaga, geralmente vai para uma fila de espera. Então, hoje eu já escuto muitas pessoas desejarem e não conseguirem. Verdade. Né? E sobre as áreas de atuação de um psicólogo, a gente sabe que são vários anos de estudo para você entender essa mente humana, né, essa psique humana, e como é que está essa área de atuação. São várias áreas e um leque imenso, né? Então, na época que eu fiz faculdade, há um tempo atrás, o curso ele era feito em 6 anos. Depois o MEC fez uma reformulação de disciplinas, hoje o curso é em 5 anos. Só que eu sempre falo, você estudar o ser humano 5, 10, 15, 20 anos, você não vai conseguir desvendar. Complexo, né? Complexo, porque cada um tem sua cultura, cada um tem suas emoções, cada um tem sua psique, como você mesmo falou. Então, embora o curso seja em 5 anos, a gente sai de uma faculdade para o mercado de trabalho sedento de mais estudos. Então, assim, o interessante é, durante a faculdade, você buscar alguns cursos de formações, porque durante a faculdade você vai ver as linhas de pesquisa, as linhas de trabalho, né? Você vai se identificar com qual abordagem você vai preferir, se é a psicanálise, se é a Gestalt, se é a cognitivo-comportamental. E a partir daí, quando você tem a sua formação, você vai ver qual a área que eu quero atuar. Hoje eu digo que a psicologia ela tem um leque enorme
E eu fico muito feliz com isso, porque a gente antigamente só via o psicólogo no hospital, talvez em alguma escola ou numa empresa fazendo seleção de candidato, fazendo uma entrevista. Hoje a gente vê o psicólogo do esporte, a gente vê o psicólogo na área forense, que é a área jurídica, nas várias de família, né? A gente vê o psicólogo na clínica, que muita gente só associa esse trabalho na clínica fazendo atendimento, mas a gente tem uma gama. Né? Psicólogo atua na escola, no hospital, no esporte, na justiça, né? Nos grupos de melhor idade, nos grupos infantis, nos grupos adolescentes, na psicologia social. E muitos só querem fazer a área de pesquisa e estudo do comportamento humano. O psicólogo, ele vai dar respostas às pessoas ou ele vai ajudar a pensar, vai fazer com que ela busque os caminhos da mente e melhore a sua vida? Então, é interessante, eu não sei se você já se deparou com algumas pessoas que dizem assim, nossa, ela é psicóloga, será que ela está me analisando? Já, sim. É a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Psicóloga está me analisando. E às vezes, se você falar que é estudante de psicologia, alguém já vem desabafar. Essa necessidade de colocar para fora, de falar. Então, assim, existem umas questões meio míticas da figura do psicólogo, que acha que só o fato do psicólogo olhar, ele vai ser um guru. Vai analisar a personalidade, as emoções, ela já deve saber o que eu estou pensando, só de olhar para mim. Por quê? Porque a mídia, às vezes, passa para as pessoas uma mecânica da psicologia que não existe. Como também eu vejo, a mídia passa a psicologia não como ciência. Em algumas novelas, em alguns programas de auditório, passa a psicologia como uma forma, o psicólogo vai conseguir hipnotizar e você vai imitar um animal. E a psicologia ciência é muito diferente disso. A psicologia ciência ela é baseada em evidências e em estudos do comportamento humano e das emoções. É preciso analisar profundamente uma pessoa para poder realmente ter um diagnóstico, um estudo sobre Isso, ela, né? E a gente conta com outras parcerias para chegar nesse diagnóstico. Um neuropsiquiatra, um psiquiatra, porque em muitas questões endógenas vai ser preciso entrar com alguma medicação, só que eu sempre digo, não adianta tomar uma medicação e não tratar a emoção e o comportamento. É isso que eu queria esclarecer, o psicólogo ele medica? Então, na nossa grade curricular da faculdade, a gente faz todo o estudo da psicofarmacologia, mas a gente não prescreve a medicação. O Conselho Federal de Medicina só permite essa prescrição ser feita pelo psiquiatra e pelo neurologista. Por isso esse trabalho em conjunto? Em conjunto, porque alguns pacientes, quando iniciam a terapia, que a gente percebe que ele vai precisar de alguma medicação, a gente já vem sinalizando isso de alguma forma, que o trabalho vai ser melhor dessa forma. E eles ficam resistentes, porque ninguém quer tomar o famoso medicamento controlado. E esquecem de perceber que todo medicamento tomado na hora certa, ele é controlado, né? Seja um remédio para diabetes, seja um remédio para o emocional, seja um remédio para pressão alta. Se você toma um medicamento na horinha certa, é porque ele está controlado, né? Então, existe ainda um pouco de resistência. É verdade. E aí, falando sobre esse importante trabalho do psicólogo na sociedade atual, né, que cada dia mais precisa desse profissional, a gente entra num ponto que é uma das patologias que existe mais hoje em dia, que é a depressão, né? Segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 5,8% da população está sofrendo com depressão, e cada dia mais, né? Pelo menos aí, uma em cada 4 pessoas tem esse diagnóstico. Como diagnosticar essa depressão e como é que você vê essa doença chegando na nossa sociedade cada dia mais? Então, esses dados, Isa, que você trouxe, são dados bem atuais e eu acredito que ele ainda se multiplica. Porque esses dados, eles conseguem ser feitos pela Organização Mundial de Saúde baseados em evidências notificações. E os que não são notificados, E os né? que não são notificados. Quantas depressões não estão na calada da noite numa lágrima que se derrama sozinho,
né? E as pessoas ainda têm muita vergonha de admitir que estão passando por essa doença. E essa vergonha não permite que ela busque ajuda, né? Geralmente, alguns pacientes, quando estão depressivos, é alguém da família que vai buscar esse auxílio, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, porque a pessoa, quando se sente deprimida, ela só pensa em isolamento. Isolamento. Raros são os casos que a pessoa se percebe depressiva e diz, não, alguma coisa não está mais bem, eu não consigo mais desempenhar minhas atividades sociais, eu não tenho mais o desejo de ir para uma festa, de estar entre os meus familiares, meus amigos, eu preciso de ajuda. É muito mais difícil, porque eles procuram ficar mais introspectivos e reservados, e só quando alguém da família percebe que aquela pessoa já não está mais com as suas atividades sociais, comumente é que buscam auxílio. Também há sintomas fisiológicos mesmo, do corpo, demonstrando alguma coisa quando a pessoa está em depressão, por exemplo, falta de sono, não sei, alguma coisa assim? Algumas pessoas é muito relativo, né? Porque o organismo de cada pessoa reage de uma forma diferenciada. Algumas pessoas começam a compensar essa tristeza profunda, esse comportamento depressivo comendo demais. Outras perdem totalmente o apetite, e aí vem a perda de peso, as pessoas começam a perceber. Já outras pessoas começam com as famosas fugas. Eu não vou hoje para o trabalho porque eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a festa porque eu estou com enxaqueca. É como se começassem a aparecer algumas comorbidades, alguns sintomas, com que a pessoa conseguisse se isolar a ponto de ficar para si só, com aqueles pensamentos negativos. E o que mais a sociedade de psicologia se preocupa iniciou uma depressão, não demora para evoluir para um pensamento suicida, né? Então, assim, quando a depressão começa, ela mostra discretos comportamentos, mas que como a gente, como ser humano, passa por várias fases da nossa vida de tristeza, de altos e baixos, algumas pessoas não percebem. Acham que é uma fase que aquela pessoa está passando, que vai passar, mas se aquilo começa a se acentuar e começam a aparecer determinadas comorbidades, como perda de peso ou ganho de peso excessivo, insônia, isolamento social, vale a pena buscar uma ajuda antes que isso se cristalize e vire um grau de depressão mais profundo, evoluindo para um possível pensamento suicida. E como você falou, né, não dá para ser feliz sempre, tristeza todo mundo tem, né? Mas se essa tristeza se prolongar muito e vir associada a esses fatores, né, aí é realmente bom procurar um profissional, né? Quando a gente vê determinados casos de perdas amorosas, perdas de um ente querido, né, a gente tem tipo um limiar, um limite que aquela tristeza vai perdurar. Se alguém perde um filho num acidente, se uma senhora fica viúva, ela vai ter um período de luto e ela precisa vivenciar aquele luto. Ela precisa vivenciar aquela tristeza, ter aquele momento do choro. Mas se passando aquele período, vamos dizer, de 3 meses, de 2 meses, aquilo se perdura e a gente vê um declínio físico daquela pessoa, já é passível da gente buscar um tratamento. Elisângela, obrigada. Já já a gente vai voltar para falar sobre também a depressão na terceira idade, Okay. E também sobre as capacitações e o profissional se atualizando para realmente estudar, né, a sociedade, a mente da sociedade atual. Tá, já ok, já, Isa. depois do intervalo. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Caraca, é muito peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o nosso TV Cidadã, estamos com ela, Elisângela Barbosa, que é psicóloga, está nos falando sobre o importante trabalho do profissional psicólogo e também sobre depressão, né? E agora vamos entrar no assunto que você já está na área, você realmente trabalha com isso, né? Já estudou sobre isso e atua, que é a depressão na terceira idade. A gente veio falando, no geral, sobre a depressão, que atinge grande parte da população mundial, aí cada dia mais, né? Como é isso na terceira idade? Então, Isa, a depressão na terceira idade, ela é um desafio, porque o idoso, ele já criou os filhos, cada um tem o seu estilo de vida, geralmente ele está sendo cuidado ou pelo companheiro e a companheira, né, um esposo e uma esposa, ou por um cuidador, e ele sente que cada um está na sua vida e ele não deve incomodar mais ninguém. Então, esse vazio vai ficando só para ele. Então, ele começa a demonstrar algumas queixas e reclamações relativas à saúde para que chame a atenção dos filhos, para que ele retenha essa atenção da família para ele. Mas numa pesquisa a gente percebeu que 5% dos idosos têm depressão e não é percebida pelos filhos nem pelos cuidadores, porque acha-se que já está velhinho, que já está quietinho por conta da idade, que não é nada. É porque já desacelerou do ritmo de vida que levava. E geralmente esse idoso ele já está passando por uma depressão profunda, sem ter sido percebida. Entendi. E aí realmente é preciso buscar um tratamento. É um tratamento diferenciado para o idoso? Como é que é tratado isso? Olha, Isa, eu acredito que seja diferente porque o psicólogo que tem uma especialização ou que só trabalha com crianças, ele vai se deparar ao trabalhar com o idoso com questões diferentes. Às vezes você vai pegar um idoso que tem um déficit auditivo, que vai ser mais difícil de te escutar. Você vai pegar um idoso que já não tem certas habilidades manuais para fazer alguns jogos que estimulem a memória e a questão cognitiva. Então você tem que se adaptar àquela nova realidade, mas lembrando também que nem todo mundo que está na terceira idade está desse jeito. Nós estamos tendo pessoas de terceira idade que estão dando um banho de jovialidade, né, que tem um comportamento muito saudável, porque tem hábitos de vida saudáveis e busca essa qualidade de vida constantemente, através de um exercício físico, através de grupos de pessoas da mesma idade, né? E eu sempre falo, se o idoso ele tem um estilo de vida saudável e ele tem esse estímulo para dar continuidade a isso, você não vai perceber que ele está na terceira idade, a não ser pelos sinais corporais que às vezes são inevitáveis, né? E até o que a gente fala aqui, trimestralmente, a gente tem o professor Francisco Silvestre, que vem aqui no TV Cidadã, nos dá dicas, e é o que ele sempre diz, né, que para envelhecer é preciso uma preparação. O psicólogo também pode ajudar nisso, né, estar lá presente para preparar todos nós, porque nós não estamos preparados para envelhecer, né, e envelhecer dessa maneira ideal que você falou. E a gente vê aí o quanto o envelhecimento causa medo para o ser humano. Né? Não é à toa que as pessoas se desesperam em buscar fórmulas, em buscar medicamentos que retardem esse envelhecimento, mas é como a gente fala, se você tem
um trabalho preventivo na sua saúde psíquica e orgânica, você vai ter um envelhecimento saudável e você vai conseguir lidar com questões daquele período de envelhecimento. Porque não significa que o idoso, depois de ter criado os filhos, depois de ter encaminhado eles na vida, eles não vão ter problemas. A gente vê aí uma série de idosos que mantêm as casas, que mantêm com um salário mínimo os netos, os filhos ainda, que tem vários problemas e que eles conseguem coordenar. O idoso, ele tem um poder de resiliência, sim. Ele tem, apesar dele perder um pouco da plasticidade comportamental, que seria... ele encara os problemas e acha que não vai ter mais condição nem força de resolver aquele problema. Ele perde um pouco da plasticidade comportamental, mas ele tem resiliência. Ele tem uma experiência suficiente para lidar com situações que muitos jovens não vão ter, pela experiência de vida que ele tem. Então, isso até facilita o trabalho do idoso que está passando por uma depressão. É verdade. E daí a gente pensa muito no idoso que ainda está em casa com a sua família, né, que também sustenta a casa, que acontece. E para o idoso nas instituições de longa permanência, a gente sabe que são situações mais difíceis, né, porque no Brasil as instituições de longas permanências, realmente os que eram chamados de asilos, né, para idosos, são lugares onde as pessoas ficam lá e muitas são abandonadas pela família, né, não é um local realmente que as pessoas estão porque querem, né? Principalmente as instituições públicas. É mais difícil tratar um idoso nessa situação que foi abandonado pela família, que está lá na instituição de longa permanência? Então, esse idoso ele já vai ter uma experiência traumática vivenciada, né? E ele, quando é colocado num local como esse, ele pode ter algumas resistências de tratamento, mas depois ele se abre, porque ele começa a vivenciar situações parecidas com a dele. Então, o grupo fortalece ele sair desse parâmetro. Geralmente, essas instituições, eles têm voluntariados que fazem festas comemorativas, que fazem palestras, que fazem trabalhos com eles diferenciados. Então, o início é um pouco mais resistente, mas depois eles se abrem a partir de vivenciar. Não sou só eu que estou vivendo isso, não sou só eu que fui colocado aqui. E eles criam um laço afetivo muito forte, tanto com os profissionais que estão na instituição, como com os colegas que estão ali também. Há pouco tempo eu vi uma matéria que cresce no sul do nosso país, casas de idosos que eles preferem não morar com os filhos e irem morar nessas casas que não são chamadas de asilos, né? São casas que têm um certo conforto, uma certa logística de atendimento, e eles vão para lá porque se sentem melhor estarem entre amigos, desenvolverem atividades com pessoas da mesma idade, e é inovador isso. Interessante, né? Conviver com o grupo. Daí você fala o poder do fortalecimento do grupo. E também, além da terceira idade, para qualquer pessoa, né? O grupo é importante. O ser humano, ele se sente mais forte num grupo. Isso, por isso que a gente fala que nós, seres humanos, somos condenados a viver em conjuntos, né? Condenados no sentido assim, apesar de um depressivo dizer, eu queria estar sozinho, eu queria sumir. No fundo, ele não queria. Quando você começa a ter uma escuta técnica, uma escuta seletiva dessa pessoa que está vivenciando a depressão, você começa a perceber que ela nunca quis estar sozinha. Talvez ela estivesse buscando o seu eu próprio para, a partir daí, se abrir para o outro. Mas, geralmente, ele quer estar com alguém. Quem não deseja afetividade? É verdade. E daí a gente quer saber sobre as capacitações. Você acha importante, a gente já falou um pouquinho no bloco anterior, mas eu queria que você marcasse mais isso. É importante que o psicólogo esteja sempre se capacitando, porque a nossa sociedade está em mudança permanente, né? A mente humana está aí se desenvolvendo com as tecnologias, com a atualidade, sempre está mudando. O psicólogo também se capacita? Bastante, Isa. Agora, a capacitação do psicólogo ela é muito
como é que eu posso, onera muito financeiramente, né? Geralmente a gente, quando precisa de alguma capacitação, o Nordeste às vezes não tem, a gente tem que buscar fora, né? Os cursos que tem aqui já melhoraram muito de capacitação e já melhorou essa questão de não ter que se desprender para um outro estado, mas é preciso estar constantemente. Hoje a gente vive uma sociedade em que a tecnologia traz um conforto para a pessoa buscar a solução ali. Eu estou angustiado, eu vou buscar em algum site como me livrar da angústia. Eu estou com medo excessivo, não preciso gastar dinheiro com psicólogo, com psiquiatra. Aqui eu vou buscar um medicamento, talvez fitoterápico. Vai no Google e busca lá. Isso. E o psicólogo tem que estar preparado para lidar com todas essas questões. Porque eu vejo ainda alguns clientes chegarem em consultório, eles mesmos já têm se medicado, né? Eu fui na farmácia, eu consegui uma receita e eu comprei um antidepressivo. Eu já estou tomando, né? E assim, é isso que nos deixa assustados, porque as pessoas às vezes vêm buscar o psicólogo já tudo solucionado. Eu só vim para você para ver como é que é. Só para você assinar lá. Só para ver como é que é. Eu já estou tomando remédio, eu já desabafo com a minha vizinha todas as noites, eu dou uma caminhada na orla, olho o mar e relaxo. Então eu não preciso de você. Eu só vim para ver como é que o psicólogo atua. Entendi. E acontece muito isso, né? Muito, principalmente as questões das automedicações, né? Infelizmente, eu me deparei com alguma realidade fora do estado de Alagoas, apesar de ser filha da terra. Eu morei um tempo em outro estado, e nesse outro estado que eu morei, eu percebi que as pessoas preferem tomar um medicamento que durma do que ir a um psicólogo. É mais fácil, porque enquanto eu durmo, através daquela droga, eu esqueço do meu problema. Quando eu acordar, eu tomo outro e torno a dormir. Então, a resistência no outro estado que eu convivi e que tentei proporcionar o trabalho da psicologia foi muito maior do que aqui no nosso estado. Às vezes a gente reclama da nossa psicologia no estado de Alagoas, mas quando a gente vivencia uma outra realidade, a gente vê que aqui a gente já avançou e muito. Que aqui a psicologia, ela está engatinhando, mas a passos largos. Que bom. Ela já avançou bastante. Que bom. Eu já queria divulgar o seu número de contato, já a gente vai mostrar aí na tela o número de contato, porque é sempre bom procurar um profissional capacitado. É aí o 99801-8888, Elisângela Barbosa, nossa psicóloga. E Elisângela, eu já quero que você no final já diga para mim, um psicólogo, um profissional, precisa ter amor pelas pessoas. Você estudou 5 anos, né? Já teve cursos de 6 anos, né? De psicologia. E estudar as pessoas é difícil, a gente sabe, mas que dom é esse que você tem e que outros profissionais estão aí tentando melhorar na sociedade? Então, Isa, o interessante, eu não sei como estão as grades curriculares agora das universidades, mas eu acredito que o primordial é o que o Conselho Federal de Psicologia exige do psicólogo. Para o psicólogo atuar, ele precisa estar em terapia também. Como eu vou lidar com conflitos diferenciados, mentes diferenciadas, emoções diferenciadas, se eu não estou bem comigo mesmo? Para você não absorver aquilo tudo, né? Por mais técnico que seja a minha escuta, por mais técnico que seja a minha postura, eu preciso estar bem comigo mesmo para poder ajudar o outro. E era uma exigência, na época que eu fiz faculdade, você só pode atender se você estiver em terapia. Então, a gente precisa se trabalhar para poder estender a mão e dizer, eu tenho como te ajudar. Que bom. Elisângela, obrigada por sua participação eu que te agradeço, aqui. Isa. Parabéns pelo seu trabalho como Obrigada. psicóloga e também obrigada a você, telespectador do TV Cidadã. Tchau.